Olá para você que está aí do outro lado da câmera, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Boletim Goiás. Nós estamos sempre com muita notícia, muita informação para você ficar informado sobre o dia a dia da política, da cidade, enfim. Nós estamos aqui para servir você com muita notícia e hoje com mais um podcast, um bate-papo muito legal para você. Nós estamos recebendo aqui o doutor Yuri Castro, que é subprocurador-geral da Assembleia Legislativa de Goiás e também pré-candidato ao Senado. Seja bem-vindo, doutor Yuri. Obrigado, Thalita. É uma alegria muito imensa ser recebido aqui por vocês. Eu estou muito feliz pela oportunidade, pelo espaço e quero desde já cumprimentar todas e todos que estão nos assistindo. Para nós é uma alegria muito grande receber o senhor aqui hoje, viu? Seja muito bem-vindo. E começa a contar para a gente um pouquinho da sua história. De onde veio o doutor Yuri de Castro? Bom, eu falo que essa pergunta ela rememora como se a gente fechasse os olhos um pouquinho e lembrasse a origem, né? O Yuri é filho de mãe solo, de trabalhador, neto de trabalhadores rurais, uma família muito simples, mas muito trabalhadora. E eu recordo muito do meu avô, Olavo José da Silva, que Deus o tenha. Ele, analfabeto, trabalhador rural, conseguiu cuidar e dar dignidade para 13 filhos. Às vezes a dignidade que ele levava era o saco de farinha nas costas, mas era o suficiente para alimentar os 13 filhos e dois netos, eu e minha irmã, que morávamos com eles. Então essa é a história assim de uma família de muita luta, de muito trabalho e que realmente me inspira a cada dia. Todas as dificuldades que eu passo, Thalita, isso é tão interessante, que eu sempre me recordo deste momento. Eu volto ao passado e recordo daquele momento e vejo a posição que eu ocupo hoje, o desafio que eu tenho. E absolutamente nada, nada é pior do que você ter, por exemplo, um filho, um neto, sem ter o que comer naquele dia. Eu acho que esse é o grande desafio de cada mãe, de cada pai deste país. Dar dignidade, dar existência para a sua prole, né, para a sua família. Uhum. Então, eu falo que quem passa por isso não tem medo de absolutamente nada. E eu, graças a Deus, a única coisa que eu faço todos os dias é me curvar. Eu me curvo a duas pessoas, né? No plano existencial, no plano material, físico, né? O que é palpável, a minha mamãe. Aquilo que ela fala, eu não discuto. Uhum. E no plano da vida, a Deus, né? Eu acho que a gente tem sempre que saber ser temente a Deus. Então eu não faço absolutamente nada da minha vida sem antes agradecer e sem antes pedir, no mínimo, proteção. Porque com saúde, com força e relembrando o seu passado, a sua história, eu gosto muito, eu sei que você gosta de cantar e você sabe que eu sou seu Sim. fã, né? Eu gosto muito daquela música recente do Gustavo Lima, o retrovisor, né? Olha A para o gente tem sempre retrovisor. que estar olhando para o retrovisor, né? Porque é ali que mostra de onde a gente veio. Nós vamos percorrer novos caminhos, novos destinos, É mas a nossa origem está ali, uma né? história de muita superação a sua, né, porque o senhor relatando agora que saiu de uma situação de quase miséria mesmo, né, de às vezes não ter o que comer no dia, e hoje ocupar o cargo de subprocurador-geral da Assembleia Legislativa de Goiás. Como é que foi percorrer esse caminho? Como foi despertar essa questão do concurso público, de assumir esse lugar, de se tornar advogado primeiramente, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então as pessoas elas falam assim, né? Hoje a gente vive um Brasil muito dividido e, de certa forma, muito pobre, no plano das ideias. O que que fez o Yuri, por exemplo, de uma família analfabeta, de origem rural, cursar uma faculdade, prestar um concurso público, ter uma posição profissional atualmente? Política pública, Thalita. Uhum. As pessoas pensam que não, mas para quem, por exemplo, não tem absolutamente nada, qualquer ponto de esperança já é muita coisa. Então eu falo que a vida do Yuri ela começa a mudar realmente quando é alçada à presidência da República o presidente atual, que foi o presidente Lula. Não estou defendendo as ações dele, estou defendendo a ação no plano da política pública brasileira. Foi esse homem que foi para a televisão e disse que o filho do pobre, da trabalhadora, do analfabeto, poderia sim sonhar em ser alguém na vida. Foi esse cara que desenvolveu, por exemplo, o programa
de Universidade para Todos que eu fui incluído. Porque na minha família a gente terminava a escolaridade no máximo até a terceira série primária. Então nós rompemos a terceira série primária. Quando eu estava ali na oitava série foi quando veio essa, essa visão social e de acessibilidade para as classes sociais mais vulneráveis. E foi ali que eu fui tocado. E, a, e o primeiro despertar que eu falo que o Yuri teve foi quando eu tive a oportunidade de ser recepcionista no Ministério Público Federal com 17 para 18 anos de idade, na oitava série. Era um programa social também? Era o programa social da política do primeiro emprego. Estava com 16 anos na época, Uhum. me recordo agora. E ter contato com os procuradores da República foi você abrir assim, pensa aqui, nós estamos num ambiente em que nós estamos em um teatro, tem uma cortina fechada. Quando eu chego ao Ministério Público Federal, essa cortina se abre. Uhum. E aí é apresentado para mim um novo mundo, Uma nova uma nova realidade. realidade. A realidade de você ter a possibilidade de entender o que é você cursar uma faculdade. Você saber o que é um curso de direito. Eu não sabia o que era curso de medicina. Muito menos o que era curso de direito. Então, esse despertar da política do primeiro emprego fez com que o Yuri tomasse ciência de uma faculdade, tomasse ciência de um concurso público, tomasse ciência da advocacia, tomasse ciência do que é você ter uma profissão. Porque até aquele momento, Thalita, eu já tinha vendido picolé, vendido laranjinha, vendido espetinho em Campinas, já tinha sido estoquista de roupas na Caia, já tinha sido vendedor de tênis na World Tênis, Isso antes dos 16, antes dos 17 anos. 16 anos. Então Então, já começou a trabalhar muito cedo, né, muito doutor? cedo, porque essa é a realidade do filho do pobre. Ou o filho do pobre, ou ele vai para o mercado informal, ou, em algumas regiões, ele vai para o mundo do crime. Daí, a captação que eu falo, né, do crime em relação às crianças. Porque você não tem absolutamente uma possibilidade clara de futuro. Chega o tráfico e diz o seguinte: olha, a partir de agora você vai ter uma profissão. E para quem não tem nada, ser profissão numa comunidade vulnerável, para eles é algo. Porque Sim. você está lidando com uma criança, entendeu? Você tá lidando com a fome de alguém, não é? E quando você oferece alguma oportunidade em que a pessoa vai ter a oportunidade de comer todo dia, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E você pega uma criança, hoje, né? Você dá um funk para ela, um fuzil para ela desfilar na sua comunidade e dinheiro. E a gente aqui em Goiás, a gente acha que essa realidade ela está muito longe e ela não está, né? Sim, Quando a gente vai para as periferias, a gente lida com uma realidade em que os jovens têm dificuldade de sobreviver até a maioridade. sim. E esse é o grande desafio do Brasil. É mostrar para o filho do pobre que o crime não é uma profissão, que o crime não é legal, que o crime não vai te dar, não vai dar a ele dignidade. O crime vai dar a ele sempre uma vida de emoções e de emoções muito ruins. Uma vida em que ele vai ter que definir entre tirar a vida de outro ser humano o tempo todo, entre roubar o seu semelhante, entre acabar com uma vida e com uma família. Então, o desafio do Brasil é mostrar isso, Thalita. E o Brasil só vai conseguir fazer isso quando ele realmente parar de discutir personagens, para discutir realmente o que nós queremos. Eu tenho 42 anos de idade. Eu estudei em escola pública. Sou muito grato a isso. Por muitos anos da minha vida, eu tive tratamento de saúde, entre aspas, no SUS. Mas eu não quero isso para os meus filhos. Hoje eu tenho a oportunidade de dar aos meus filhos a melhor escola de Goiânia. Como que o filho do pobre hoje vai concorrer com o meu filho amanhã? Que hoje, eu tenho um filho que tem 5 anos de idade, ele já tem aula de inteligência artificial, de robótica e uma faculdade, é uma escola bilíngue. Eu olho a preparação do meu filho hoje e eu olho a grade escolar de uma escola pública. Meu filho tem aula no tablet. A escola pública está ensinando o giz de cera até hoje.
em um mundo em que nós estamos totalmente voltados à tecnologia, em um mundo em que as crianças, por menor que seja a condição financeira, ela já sabe o que é um celular, ela já sabe o que é um computador. Eu sou da época do computador ainda, na caixa, que era parecia uma televisão. Eu sou da época da internet discada, né. Você não é, Thalita, você é mais Sou, jovem, não né. sou. A gente Eu ligava a internet e ficava eu sou fazendo um da época barulho do até Orkut, conectar. época do Orkut, lembra? Quando a gente tentava arrumar Sim, uma namorada no Orkut. Eh, eu sou da época do Mirk, lembra quando criaram o Mirk, que são aquelas o plataformas de MSN. MSN? Hoje não. Hoje nós temos países que produzem big techs, que produzem tecnologia. Nós produzimos o quê, infelizmente? Nós estamos produzindo Virgínias, nós estamos produzindo MCs, nós estamos produzindo bets e nós estamos empobrecendo sonhos e as finanças de muitos brasileiros e brasileiras. Inclusive, Não, doutor, esses dias eu gravei uma notícia a respeito das terras raras, que nós oferecemos a matéria-prima para produzir tecnologia, né? A gente pega a nossa matéria-prima, um dos países mais ricos nisso, e exporta para que outros países virem potências tecnológicas, né? é um absurdo porque nós somos ricos em petróleo, por exemplo. Sim, Mas olha a loucura, é. nós exportamos diesel. Exportamos diesel e pagamos caro no diesel aqui, né? Nós temos todo o campo fabril, nós temos o produto, mas nós não produzimos por alguma falta de tecnologia, por uma falta de visão de mundo. Vou te dar um exemplo em componentes aéreos. Nós temos a Embraer no Brasil. Mas você sabia que para montar um avião, boa parte das peças a Embraer ela traz de fora? Ou seja, nós temos uma das maiores empresas do mundo, mas boa parte dos componentes dela, ela tem que trazer de fora, porque nós não temos campo fabril e nem pessoas preparadas tecnicamente para produzir esses insumos aeronáuticos. E nós temos no Brasil o ITA, que é o Instituto eh, da Aeronáutica, que é uma das faculdades mais difíceis de você ingressar, com pessoas brilhantes, mas nós não temos incentivos à pesquisa no Brasil. Nós temos, só no Congresso Nacional, Thalita, 61,3 bilhões de reais em emendas parlamentares neste ano. No último ano, nós tivemos 2,9 bi para ciência e pesquisa no Brasil. Olha a diferença. É muito pouco, né? Um incentivo que uma biomédica recebeu, ela conseguiu criar um remédio que tem feito pessoas com tetraplegia, com paralisia, voltar a andar. Essas pessoas estão voltando a andar, porque houve uma pequena parcela de orçamento público para a ciência e para a pesquisa. O Brasil ele é muito mais complexo do que a gente ficar tentando resumir tudo a uma grande torcida organizada entre vermelho e azulzinho. Que é o extremismo que nós vivemos hoje no país. Isso não vai mudar a nossa vida. Eu vejo virtude no Lula e vejo virtude no Bolsonaro. E vejo erro nos dois. Agora, eu tenho que ter a liberdade de não fazer cultos a personalidades. Eu não posso fazer culto a políticos. Eu sou servidor público, Thalita, aqui do Poder Legislativo. Eu tenho uma missão. Eu não aceito ser pior do que nenhum outro colega. Eu não aceito render menos do que nenhum outro colega. E se eu puder, eu vou render mais do que todos os outros. O que é muito difícil, porque a Procuradoria da Assembleia é formada por homens e mulheres extremamente honrados e que executam de forma brilhante o seu trabalho. Mas nós somos um time. A gente não aceita que o outro perca o seu rendimento. E se eventualmente por um momento alguém precisar de uma ajuda, nós somos parceiros. E lá nós temos gente que vota no Lula, lá nós temos gente que vota no Bolsonaro, mas lá nós temos pessoas que, independentemente do campo político, ela está pensando em quem? No nosso patrão diário, que é a sociedade goiana. Sim. Então, nós somos focados em desenvolver políticas públicas, reformas tributárias, formas de gestão Eu para gerar. vejo ações sociais que vocês produzem também lá, né?
Ações sociais, você pode observar que nos últimos anos, na gestão do presidente Bruni, aqui um abraço a ele, para todas as deputadas e deputados, nós conseguimos transformar a Assembleia num verdadeiro campo de debates. A primeira do Brasil que discutiu reforma tributária. Nós conseguimos trazer o vice-presidente da República para nos dar uma aula magna de abertura sobre reforma tributária. Só Thalita, para isso não é. atualizar o pessoal que está acompanhando a gente, nós realizamos lá na Assembleia o Congresso Brasileiro de De direito Direito tributário. Tributário e depois o outro congresso que foi? Olha, nós discutimos direito econômico e os impactos eh, das decisões judiciais na economia. Nós discutimos direito constitucional. Nós discutimos conselhos administrativos. Quais são os impactos, por exemplo, da atuação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma grande autarquia no Brasil. Nós discutimos direito penal, nós discutimos tecnologia, nós discutimos direito 4.0. Olha, Isso nós- em grandes congressos organizados pela Procuradoria da Assembleia, na pessoa do doutor Yuri, doutora Andréia, né? sim, nós conseguimos movimentar em 4 congressos na Assembleia mais de 15 mil pessoas. 15 mil pessoas que saíram, muitas vezes, Thalita, eh, das suas regiões. Olha, eu recebi uma aluna que ela saiu de Mineiros, num ônibus que me parece que saiu de lá 3 horas da manhã. Às 8h30 ela já estava na Assembleia. E no outro dia, foram 2 dias de evento, ela foi a última a ir embora. Ela iria pegar o último ônibus de retorno para Mineiros. Então, é isso que nos engrandece, porque são cursos totalmente gratuitos, custo zero para a população. Não é que é custo zero para a população. De certa forma, ela já está pagando por isso. Na minha época de faculdade, eu nunca tive a oportunidade de participar de um congresso, porque mal tinha dinheiro para pagar o subsídio da faculdade. E hoje nós estamos tentando, e nós só fizemos isso com o apoio do presidente Bruno, nós estamos fazendo com que a gente consiga ter uma democratização desses congressos e dessas participações de estudantes mais vulneráveis, acessando serviços que muitas vezes a gente só vê, né, que a gente só consegue ter acesso na Europa. Uhum. O que eu consegui fazer? Claro que eu não fiz isso sozinho. Eu participei de um congresso, Thalita, lá em Washington, que era justamente sobre direito econômico. Um evento maravilhoso, um evento brilhante. Nós tivemos um painel que eram só para as mulheres do antitrust, as mulheres do direito concorrencial. Eram 4.500 mulheres do mundo todo discutindo economia. Veja que as mulheres saíram das suas casas, dos seus países, se encontraram em Washington para discutir economia e os impactos disso no sistema judicial do mundo. Um evento maravilhoso. Eu olhei isso e falei assim, cara, eu preciso fazer isso em Goiás. Como que eu vou fazer em Goiás? Eu nunca tinha organizado um congresso, nenhum. Eu nunca tinha organizado uma feira, mas nós organizamos um congresso. Nós ficamos noites e noites viradas na Assembleia. Eu emagreci 7 quilos, para você ter ideia, em 60 dias organizando este congresso. E nós conseguimos trazer no primeiro congresso sobre direito econômico da história de Goiás, o primeiro da história de Goiás, o primeiro a ser realizado por um poder legislativo no Brasil, nós trouxemos para Goiás. E nós trouxemos 65 palestrantes em 2 dias de eventos. 2 dias de um congresso, assim, que foi fantástico. Com auditório lotado, com a presença de ministros, né? Trouxemos, assim, vários ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Superior Tribunal de Justiça, professores da USP, da UERJ, da UFRJ, da Universidade Federal de Goiás, da UEG. E não era só de direito, não. Olha, nós discutimos saúde mental e os reflexos no sistema judiciário. Nós discutimos a importância da psicologia nas perícias no Poder Judiciário. Nós discutimos o papel dos economistas
das administrações. Nós discutimos o papel de gestores dentro do poder judiciário e nesse intercâmbio com o desenvolvimento de política pública, nós trouxemos cientistas, nós ouvimos médicos. Nós não vivemos um mundo isolado. Ninguém, absolutamente ninguém consegue viver como se ele vivesse ali numa ilha. Ah, eu não preciso de ninguém. Precisa, meu filho. Ninguém faz nada sozinho, né, Se doutor? você adoecer, você vai ter que procurar um médico. Se você tiver um problema judicial, você vai ter que ter um advogado. Então, quando a gente faz isso, a gente consegue reunir gente que pensa igualzinho a gente? Não, não é essa a ideia. É você trazer um máximo de pensamentos diferentes para que você tenha a capacidade de aprimorar a sua escuta e o seu modo de ver as coisas. E quando eu aprimoro a minha escuta e aperfeiçoo a minha forma de enxergar, de ver o Yuri no reflexo que eu gero e de ver a sociedade que eu tenho que ter a responsabilidade, Thalita, para mostrar as nossas faltas concretas. Eu não posso concordar com o estado que tem 246 municípios e achar que é razoável um gari receber R$ 1.606 depois de 30 dias de trabalho. Isso não é certo. Com 6 filhos, às vezes, em casa, uma família inteira para cuidar. E levando porrada na rua. Uhum. De ontem para hoje nós vimos um morador agredindo com pauladas um trabalhador da limpeza urbana. É essa sensibilidade, esse olhar social, Thalita, que me faz peregrinar por isso. Se não fosse, talvez, a força de uma criança inspirada numa ideia, eu não estaria aqui hoje. Por que eu faço esses congressos? Você acha que é bom fazer congresso? É muito mais fácil eu cuidar da minha vida. É trabalhoso. É trabalhoso, é desgastante. Mas eu falo assim que é a única parcela de devolução que hoje o Yuri consegue dar à sociedade. Porque eu não sou político. Eu sou um servidor técnico de um poder do Brasil, chamado Poder Legislativo. Eu vou exercitar a minha função apenas dentro das atribuições constitucionais e legais que me obrigam? Não. Eu não consigo ser assim. Eu não consigo, eu não consigo ir, por exemplo, para a festa de aniversário do meu amigo querido Romário Policarpo e ao me despedir de todo mundo, sair e no portão encontrar 60 crianças que estavam ali há 2 horas aguardando a possibilidade de tirar a foto com seu artista preferido, eu passar por elas e fingir que eu não vi aquela cena. Não, eu tenho que ir, eu tenho que parar, eu tenho que ouvir a necessidade. E ao ouvir aquela necessidade, eu tenho que achar uma solução. E você estava no aniversário e você viu que a Tá. gente levou uma solução. Com quem que fala? Ah, fala com A, com B ou com C. Eu não falo com ninguém. Eu só preciso ter alguém para abrir um portão. E você viu que nós pegamos 60 crianças e fomos lá no Eu camarim. estava lá, de repente o doutor Yuri passou com um monte de criança correndo, todos muito, muito felizes, né? E foi ótimo. É assim, foi uma Sim, situação extremamente importante para mim. E eu acho que isso ficará marcado para a vida deles. sim. Thalita, isso não me custou nada. Não custou nada. E é muito louvável não pensar só em si, né? Porque isso é pensar coletivamente. A partir de que momento da sua vida que você começou a tomar consciência de que eh, mais pessoas precisavam de você, que não era você por você, era você pelas outras pessoas. Pensar no coletivo, pensar no público, no todo. Eu acho que foi um, foi um novo despertar de ver muitas coisas assim que eu não concordo e que eu também não fui criado para ficar calado. Você sabe que eu gosto muito do governador Ronaldo Caiado e hoje eu estou com o Marconi Perillo. Não porque eu sou inimigo do Daniel Vilela. Daniel tem um carinho imenso por ele. Mas é porque com o Marconi Perillo eu tive uma oportunidade. E por também ser uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Eu não trato questão política com rivalidade. As pessoas acham que eu não gosto do Gaia, porque eu sempre faço muitas críticas em relação a ele.
Inclusive, ele está fazendo um tratamento de saúde e desde o dia que eu soube, a primeira coisa que eu faço é orar pelos meus amigos, pela minha família e pela vida daqueles que estão enfermos. E ele, numa situação de enfermidade, eu quero que ele volte saudável e bem, porque eu não tenho nada contra ele no plano pessoal, mas como meu funcionário que ele me custa, assim como todo o resto, 27,5% do meu imposto de renda. Eu poderia ter esse dinheiro no meu bolso. Eu poderia realmente ter um super salário, como as pessoas dizem, e não estou dizendo que não tenho, porque quando eu olho o meu salário e vejo qual é a renda média do brasileiro, bom, eu não posso colocar o meu salário no bolso apenas, Thalita, e achar que o mundo é perfeito. Ele é perfeito para mim hoje, mas eu sei que com o salário mínimo as pessoas não vivem bem. Eu sei que com o salário mínimo as pessoas não têm dignidade. Quando você traz esse retrato social da sua história, e quando você tem um mínimo de gratidão à sua existência e um pouquinho de responsabilidade com o próximo, eu não posso ver a gastança de dinheiro público que o governo atual tem hoje, e enquanto isso, ver milhares de mães que continuam passando dificuldade com seus filhos, como a minha mãe um dia passou. Tenho muita admiração pelo governador Ronaldo Caiado, gosto muito do Daniel Vilela. Mas nós estamos com o Estado hoje com uma situação financeira extremamente difícil. Para onde foram bilhões de reais? Eu não posso concordar com um poder legislativo que eu integro, e aqui eu falo como cidadão, que aprova uma taxa do agro, por exemplo. Não posso concordar com isso. Não porque não se tem o direito de fazer isso. O parlamento ele pode fazer tudo que está no limite da Constituição. Mas porque houve uma promessa de campanha do governador. Ele disse numa pré-campanha que ele não iria taxar o agro. O que mudou depois? Eu não posso ver uma taxa do agro, por exemplo, e ver o que foi feito com o dinheiro. Eu não acho que é razoável você aprovar uma lei no Estado que acaba com um procedimento licitatório em um Estado que tem como discurso moralidade. E eu não tenho moralidade pública sem processo licitatório, sem processo competitivo idôneo. Eu não posso ver uma taxa do agro ser transferida para um instituto do agro. E esse instituto do agro contratar uma empresa também sem processo licitatório que custou 40 milhões de reais, sem critério de transparência nenhum. Sabe por quê, Thalita? Por que o Yuri fala isso? Eu já vi vereador perder cargo por muito menos. Eu já vi essa Assembleia Legislativa que eu integro ser esculhambada por denúncias, muitas vezes vazias, de funcionários fantasmas que sequer participaram do Poder Legislativo. Olha o que fizeram com o deputado Daniel Messac, que eu não conheço até recentemente. Não o conhecia até recentemente. Ele foi alvo de ação de improbidade. Ele foi alvo de ação penal, sob a alegação de que um servidor do gabinete dele era fantasma. O servidor nunca trabalhou no gabinete dele. E esse cara foi alvo de busca e apreensão. A Assembleia foi alvo de operação. O nome ficou estampado nos jornais. Então, por um funcionário eu pego um poder e o ridicularizo. Mede ele por baixo. Mas por 4 bilhões do agro, por 40 milhões para fundos, para um instituto, para a contratação de advogados e de engenheiros, uma estrutura extremamente político-partidária dentro de um instituto público. Eu não posso ver isso e achar que isso é normal. Porque se fosse qualquer deputado fazendo isso, ele já estaria preso. E eu sou advogado do Poder Legislativo. Se fosse qualquer deputado ou deputada criando uma estrutura dentro do seu gabinete para desviar a cota parlamentar, ele já estaria preso. E o Poder Legislativo não é o responsável por fiscalizar também? Sim. Hoje a gente vê muito você ligado ao presidente Bruno Peixoto, da Assembleia Legislativa de Goiás. Em determinado momento,
vamos dizer que houve uma ruptura política ali de um grupo em que você integrava e deixou de integrar, que é essa divisão que o senhor acabou de falar a respeito do Ronaldo Caiado e Marconi Perillo. Não que seja uma oposição, você não gosta, mas acaba que você está fazendo parte de um outro grupo político. Em que momento você tomou essa decisão? Não, é esse caminho que eu devo tomar, não esse aqui. Então eu agradeço a pergunta, Thalita, e você sempre vai saber o que o Yuri pensa e como ele reflete os seus pensamentos. Qual foi o momento em que o Yuri ele se chateia muito com o governador Ronaldo Caiado? Foi o momento que eu vi o Bruno. Eu sei de todas as qualidades do presidente Bruno e sei também de todos os defeitos do Bruno. O Bruno aqui ele tem, e nós construímos isso nessa gestão, porque eu não conheci o Bruno antes. Eu não sou cargo comissionado do Bruno. Eu não devo absolutamente nada para o Bruno, a não ser a minha gratidão e o meu respeito e a minha amizade. E pela minha amizade, pela minha lealdade, eu vi o tanto que o Bruno se dedicou ao governador Ronaldo Caiado. Ele foi líder do governador. Ele foi presidente da Assembleia. Eu falo isso muito para ele. Eu falo, cara, não é possível que você, a troco de uma lealdade muitas vezes cega, não observa o tanto que isso te custa politicamente também. Porque o poder legislativo, Thalita, ele não pode ser apenas um carimbador das ações do executivo. E esse é o ponto de crítica que eu faço ao meu presidente, ao meu amigo. Eu falo isso cochichando no ouvido dele e falo isso de forma pública. O Bruno, ele é, ele é um parlamentar incrível, porque você pode não gostar do Bruno, por algum motivo. Eu não gosto do Bruno, o olho dele é azul, eu não gosto de gente com o olho azul. Ele tem a barba bonita, eu não gosto de gente que tem a barba bonita. O bicho tá bonitão, né, Thalita? Então, assim, você pode não gostar do Bruno por alguns motivos. Mas você não pode dizer que o Bruno, cara, não é um cara trabalhador. Minha amiga, eu quero ver um deputado de Goiás conseguir fazer 10% da carga de trabalho que o Bruno tem. Porque ele é um animal para trabalhar. Entendeu? Agora, em qual momento que o Yuri se distancia um pouco do governador? No plano político, tá? No plano pessoal, se eu ver o Gaiado agora, e se ele permitir, o cara não gosta de ser criticado, né? Se ele permitir, eu abraço ele, beijo o rosto, do mesmo jeito que eu sempre o tratei. Eu tenho foto no meu Instagram beijando o Ronaldo, entendeu? É uma pessoa que eu admiro. Eu tô até as pessoas têm brincado, eu tenho falado, meu cabelo tá maior, é branco mesmo. Eu tenho usado muito blazer azul, é porque eu acho o Caiado bonitão também, entendeu? É um homem que tem um legado. Então, eu me afasto do Caiado no plano político em dois momentos. Primeiro, quando eu vejo ele numa tentativa horrível, sob meu ponto de vista, eu fui eleitor dele, eu posso falar. Praticamente se curvando para uma atenção do ex-presidente Jair Bolsonaro, que nunca o tratou com responsabilidade, com deferência e muito menos com respeito dentro do nosso Estado. Eu votei encaiado pela oposição que ele fez, principalmente ao bolsonarismo. Mas não nego que eu votei no Caiado e para a presidência da República eu votei no Lula. Eu votei no PL para deputado estadual, à época. Votei no PT para deputado federal. Eu votei no Caiado para o governo e votei no Marconi para o Senado e no Lula para presidente. Eu não voto em partido. Foi uma salada mista, na verdade, Eu não né? voto em partido. Sabe por quê, Thalita? Porque uma empresa, para funcionar bem, você tem que ter várias habilidades nos seus funcionários. Eu lembro que o Steve Jobs, uma vez, ele disse, e o Bill Gates também, tratando sobre equipe, ele falou que adora o preguiçoso, o funcionário preguiçoso. Porque, em regra, são eles que têm boas ideias de automação para a vida humana. E aí ele pega e conclui. Eles concluem, né? Você acha que o controle remoto foi feito por uma pessoa que é igual ao Bruno, por exemplo, que não para? Ou por alguém que realmente tinha preguiça de toda hora ir lá, mudar o canal da TV, aumentar o volume, abaixar? Não. É alguém que buscava comodidade.
Quando eu olho para a independência que o Caiado vivia, fora dessa comodidade política, mostrando que ele era sim uma grande liderança no estado de Goiás, e que ele tenta atrair essa atenção do bolsonarismo depois, eu falo: "Não, não é isso. Não foi esse voto que eu fiz. Não foi para essa pessoa que eu votei". Então, ali eu acho, eu não gosto de gente, eu não gosto das pessoas com incoerência. E eu tenho muita preocupação com as pessoas que têm moralidade seletiva. Eu não posso, por exemplo, criticar apenas os meus filhos. Eu tenho que ver o que os meus filhos fizeram também, porque muitas vezes eles não são os inocentes, às vezes eles que cometeram os erros. Então, quando eu vejo o Caiado muito próximo do bolsonarismo, eu me afasto dele sim, politicamente, porque eu não votei nele para ficar perto do bolsonarismo. Quando eu vejo o Gaia chamando o Caiado de canalha, e depois eu vejo eh, o governador Caiado dizendo que a segunda vaga da senatória é do Gaia, minha cabeça bugou, ué. Falei: "Não, mas espera aí, ué, que loucura é essa?". E aí você vai vendo que os critérios de lealdade na política, eles são muito estranhos. Você tem um cara que foi líder do governo, tomou todas as porradas, eu estava no plenário quando a taxa do agro, por exemplo, foi votada. Vários parlamentares votaram dos seus gabinetes. O líder estava lá, representando o governo, numa votação extremamente pesada. Depois você tem um Brunel Sá da presidência da Assembleia. Esse cara chega a bater 16% dos pontos para prefeito de Goiânia sem declarar que ele era candidato. E todo mundo sabe que o sonho do Bruno é ser prefeito de Goiânia. E o Caiado bate na mão e diz: enquanto eu for presidente da União Brasil, você não será candidato à presidência. Então você viu ali no Bruno, é como se você tirasse um presente de Natal das mãos de uma criança. Porque era o melhor momento político dele, não que hoje não seja. Hoje o Bruno tem trabalhado muito. Daniel Vilela, se isso aqui chegar para você, eu te falo de forma aberta. O Bruno tem trabalhado muito para ser o seu vice. Mas eu vou olhar nos seus olhos aqui, Thalita, e vou te falar: o Bruno não será vice do Daniel. Não porque ele não tenha condição de ser, não porque ele não mereça. De todos os políticos, o que mais merece a vice hoje do Daniel é o Bruno. Porque se o Bruno quisesse ser governador do estado hoje, ele seria. Você pode não gostar do Bruno, mas você não pode desconsiderar o tamanho que ele tem. Esse cara está presente nos 246 municípios praticamente 24 horas por dia. Se o Bruno quisesse ser governador do estado hoje, ele seria, e ele tem o apoio do PT para isso, ele tem o apoio do PL para isso. É o cara que consegue trazer o apoio multipartidário num projeto desse. Mas ele não vai ser o governador agora, talvez seja um dia, e não vai ser o vice. Por quê? O cara que ele foi mais leal nos últimos 8 anos não deixou ele ser candidato a prefeito. Você acha que o Caiado vai deixar o Bruno ser vice do Daniel? A vice já está negociada com o PSD. Não é à toa que o Caiado pegou todas as pessoas da cozinha dele e levou para o PSD. O que eu vou ficar fazendo na base do governo? Se o presidente da Assembleia, que estende tapete vermelho para o governador o tempo todo, não tem espaço. Sabe por que o Bruno não tem espaço no governo? Porque ele se tornou muito maior do que o governo, politicamente. Aí tem que ter um louco que admira os crentes para falar publicamente sobre isso. Porque no campo da política é tudo fofoquinha. Ah, o Bruno não vai ser, não. Não, acho que o Bruno vai ser. O Bruno não vai ser, não. E o cara fica parecendo uma marionete no jogo. Entendeu? Porque o cara se inspira também, ele se esperança em relação a isso. Eu falei para ele várias vezes: Bruno, gosto mais do Marconi, gosto muito de você. Se você for o vice do Daniel, cara, eu paro a minha pré-candidatura ao Senado agora. Eu não sou político, Thalita. Eu tenho uma visão, às vezes, utópica de achar que com a minha chegada lá eu vou conseguir mudar alguma coisa. Vou conseguir mudar alguma coisa? Vou conseguir mudar muita coisa.
Porque eu não estou largando a minha família, os meus filhos, que são crianças ainda, para ficar discutindo ideologia rasa e barata, não. Respeito o governador Caiado. Mas um cara chamou o governador de canalha e ele ofereceu a segunda vaga ao Senado para ele. Até ontem o Daniel era oposição ao Caiado, hoje é o governador do estado. O cara que foi líder, fiel, leal a ele, é o quê? É o presidente da Assembleia, sem o Caiado movimentar uma linha da cadeira para isso. Uma linha. Uma linha. O Bruno é presidente da Assembleia porque ele foi capaz o suficiente de articular com os 41 deputados. E quando o governador acordou, ele estava sentado na cadeira. Porque se o Caiado tivesse observado isso um pouquinho antes, Thalita, o Bruno não era o presidente da Assembleia também. Mas vamos falar a verdade. Ué. Não precisa ficar mentindo, não. Nós estamos, brasileiros e brasileiras, cansados de mentira. Agora, por que eu estou com o Marconi Perillo? Primeiro porque, se o meu presidente é uma pessoa que eu gosto muito do Bruno, Thalita, foi leal, fiel, até se auto-sacrificando, não tem o espaço que ele merece. Esse cara merece uma placa de gratidão. Se o Caiado tiver gratidão por alguém, ele tem que olhar nos olhos do Bruno e agradecê-lo pela gestão que ele teve. A Assembleia foi parceira do governo, Thalita, do primeiro dia e vai ser até o último dia. Aqui eu não tenho espaço nenhum. Você acha que é bom? Eu, procurador-geral da Assembleia, que fui. Você acha que é bacana? Sou procurador-geral da Assembleia. Seria mais fácil eu fazer o quê? Eu caminhar com 38 deputados, com 35 deputados, que são da base do governo, e eu gosto de todos. Eu trato do PL ao PT com a mesma dignidade e com a mesma deferência. Não misturo política com posição institucional. Ou você acha que é bom você ir para o lado da oposição? É Tem muito ali, mais fácil ficar com a nós temos base. 2 deputados Sim. só do PSDB. Nós temos 3 deputados do PT. Se eu fosse agir por conveniência, é muito mais fácil. Mas você viu que eu parei de fazer críticas ao governador Daniel. Porque eu gosto dele. Acho ele um cara bacana. Estou torcendo por ele. Hoje eu estou no time do Marconi. E quero que o Marconi vença as Porque eleições. encontrou espaço lá. E foi o cara que me deu espaço. Thalita, Entendi. quando eu falei que eu era pré-candidato ao Senado, você sabe muito bem disso, porque o mundo político e jornalístico, ele conversa. As pessoas riam de mim. Eu não tinha um partido, eu não tenho nome político, não tenho sobrenome político, eu não tenho cargos, eu não tenho emendas, eu não tenho base, eu só tenho uma cabeça para pensar, graças a Deus ela ainda está boa, E uma vontade de vontade de mudar. mudar. Agora, eu não tenho estrutura, mas eu nunca tive estrutura, e é isso que as pessoas não aprenderam a lidar com o Yuri até hoje. Se eu fosse esperar uma estrutura para fazer alguma coisa, eu estaria capinando lote até hoje. Hoje o senhor é presidente do Cidadania, que formou uma federação com o PSDB, do ex-governador Marconi Perillo. Como é que foi a sua chegada no Cidadania e depois essa formação dessa federação em que une Cidadania com o PSDB? Essa é uma história muito interessante, porque quando o Yuri fala que seria candidato ao Senado, eu não tinha nem partido político. E aqui eu faço a ponderação ao meu amigo querido, que é o Bruno. Né? O Bruno me chamou para ir para o Avante, né? Ainda bem que eu não fui, né? Porque ele voltou para o União Brasil. Mas eu não tinha nenhum partido para bancar ou garantir o meu nome para o Senado. Eu não podia ficar em nenhum partido à base do governo. Nenhum partido. Porque o governo iria me tratorar. Eu não tinha espaço também na oposição. A única oposição que falava muito bem comigo era o PT. O PSDB conversava mais um pouco com menos frequência. Nessa caminhada, um amigo, que eu vou preservar o nome, me leva ao Cidadania e constrói uma solução inimaginável. E esse amigo, que ninguém dava nada para ele, me transforma no presidente estadual de Cidadania. Até as vésperas do fim da janela partidária, do fim do prazo de filiação, Thalita, eu precisava ter 42 nomes para
candidatos a deputados estaduais ou deputadas estaduais. Eu não tinha um nome. Eu precisava ter 18 nomes para a disputa para deputado federal ou para deputado federal e eu não tinha um nome. Às vésperas a gente consegue renovar a federação, juntar o time com o PSDB, e a gente passa a ter 57 nomes para deputado estadual e 48 nomes para deputado federal. Nós vamos ter que escolher os nomes hoje. Eu sou um cara muito abençoado, cara. Entendeu? E eu passo a não ter ninguém numa campanha majoritária e passo a ter a oportunidade de ser o candidato ao Senado de um cara que foi governador deste estado 4 vezes. Eu sou um cara muito abençoado. Agora, sem a ajuda de ninguém. De ninguém, a não ser deste amigo, que pegou na minha mãe e falou: ô meu filho, deixa eu te dar um rumo aqui. Entendeu? E a partir daí a gente começa essa construção. E sem a ajuda de ninguém, a não ser do meu primo e de mais 2 amigos que caminham comigo o tempo todo, deste amigo de primeira hora também que me apresenta a cidadania, a gente sai do esquecimento na política, do anonimato, e eu ainda me considero uma pessoa anônima, né, na política, me considero uma pessoa anônima na política, e a gente passa a pontuar nas pesquisas. Em pesquisas internas, meu nome aparece com quase 6% hoje. As pesquisas nacionais, eu já estou indo para 3%. Yuri, isso é muito pouco. Nós temos 80% de goianas e goianas, Thalita, que ainda não escolheram seu candidato ao Senado. Quem ficou de suplente? Já há uma definição de nome ou não? Não, ainda não. Aham. Estamos conversando sobre isso também. Mas eu falo assim, você sabe o que é o filho de uma doméstica, o filho de uma mãe solo, o neto de trabalhador rural, de família analfabeta, sem sobrenome político, pontuar numa pesquisa para o Senado? Você sabe o que é eu sentar com a minha mãe e falar: mãe, ó, eu já estou aqui, ó. Nós alcançamos a última colocação. Mas antes a gente não aparecia nem nela. Você tem noção que a minha mãe, ela vai ter oportunidade de chegar na urna e votar no filho dela? Que é uma alegria muito grande para uma mãe, E né? as pessoas acham que eu estou preocupado apenas com, ah, mas você vai perder as eleições. Gente, eu já sou vencedor. Eu ia entrar mais ou menos nesse assunto, porque nos bastidores que a gente acompanha, eu vi que houve uma pressão para que você deixasse a pré-candidatura ao Senado e fosse candidato a deputado estadual. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Por que o Senado? Eu falo que, Porque numa outra candidatura, provavelmente o senhor teria mais chances de ser eleito, porque a candidatura ao Senado hoje ela está polarizada também, que nós vamos sim, falar um pouquinho disso daqui a pouco. Por que o Senado? Thalita, como procurador-geral de uma casa, você se relaciona com os 41 deputados e 41 deputadas. Como subprocurador-geral do Poder Legislativo, eu conheço todas as qualidades, todos os defeitos e todas as angústias de um parlamento. Esses caras mudaram a Constituição do Estado e permitiram com que eu fosse o procurador-geral mais novo da história. Eu tinha 2 anos de concurso público e eu já era procurador-geral da casa. Quando eu não pude mais continuar como procurador-geral e eu pedi a eles para deixar o cargo, eles me colocaram como subprocurador-geral da casa. Porque isso aí é um ato de vontade política. As pessoas elas têm que ter gratidão. Eu jamais iria me posicionar. Você acha que eu não tenho vontade de disputar uma eleição para estadual? De ser o primeiro procurador da história da Assembleia Legislativa a representar a minha carreira, a advocacia de Goiás, numa Assembleia Legislativa? Você acha que eu não tenho essa vontade, assim, de acordar e falar assim, nossa, seria massa, esse caminho seria mais fácil. Mas o caminho mais fácil, embora ele seja realmente possível e que ele exista, para o meu juízo, embora o meu cargo, a minha função não dependa de nenhum deles, a não ser esse gesto, né, de ter me colocado como procurador-geral, de estar atualmente como subprocurador-geral. Apesar da minha independência profissional, Thalita,
Eu não posso olhar, por exemplo, para um deputado que eu vi cancelando os seus compromissos para votar em mim, para me escolher, e dizer: olha, a partir de agora eu vou disputar uma vaga com você. Eu sei que a vaga não é dele, é uma posição temporária que se ocupa, mas o meu juízo não permite. É igual essa questão do Senado, as pessoas falam assim, hoje eu estou no PSDB Cidadania. Yuri, aí agora começam a aparecer pesquisas. E olha que interessante, nas pesquisas que a federação apresenta, meu nome hoje é um dos mais pontuados para deputado federal. Você acha que não dá vontade de disputar a eleição para deputado federal? Eu imagino que sim. Dá vontade, né? Já é um poder em que você está inserido, que você conhece Eu bem. gosto do parlamento. Você fala assim: "Ui, você tem vontade de exercer uma função executiva?" Não, não tenho. Agora, de todos os candidatos a deputado federal, com exceção do Bruno, com exceção do Lucas, que já são deputados, de todos os candidatos ao Senado Federal, o Yuri é uma formiga política, mas não tem ninguém, e aqui vai me faltar um pouquinho de humildade mesmo. Politicamente eu sou uma formiga, mas não tem ninguém nessa caminhada que abriu mais livro para estudar política pública e direito social, liberalismo econômico, desenvolvimento de leis, de PECs, de emendas, de decretos, de possibilidade de você desenvolver um Estado por meio de uma reforma política estruturante do que eu. Esse é o meu currículo. Eu vivo e estudo o poder legislativo há mais de 20 anos. Essa é a minha vida. É A como gente se você vê, tivesse assim, é como se você hoje tivesse, me perdoe por interrompê-la, é como se você estivesse numa maca, pronta para uma cirurgia. A pessoa precisa fazer uma cirurgia, por exemplo, no coração. E você tem a escolha entre colocar um clínico geral para fazer a sua cirurgia ou contratar naquele hospital o melhor cirurgião para aquela cirurgia. Hoje eu sou o melhor cirurgião dentro do processo legislativo constitucional para pensar o Brasil no estado de Goiás, no plano do legislativo para o Senado Federal. E não é porque eu sou o melhor e o mais arrogante, não. É porque é a minha área. Agora, o melhor para discutir saúde já não é o Yuri. Chama-se deputado federal hoje, que também é pré-candidato ao Senado, Zacarias Calil. Para discutir segurança pública, você tem o delegado Humberto Teófilo. Ele é delegado. Entendeu? Para você discutir economia, não tem ninguém. eu queria que o senhor entrasse um pouquinho nisso, porque também tem o outro pré-candidato, que é o Gustavo Gaia, e a gente vê muito, o senhor falando muito efusivamente dele, né? Eu queria que o senhor falasse por que isso. Em que momento você achou que o Gustavo Gaia pudesse ser o seu oponente direto e que formasse essa opinião, às vezes até uma rejeição ao nome dele? Ontem eu, ontem eu cheguei de uma reunião, era um pouco tarde, e eu fui num boteco que me apresentaram, onde tem um peixe muito bom. Esqueci o nome do lugar, do Bar, Bar do Betinho? Bar, Bar do Betinho, né? Eu fui lá conhecer o Bar do Betinho, e é uma delícia a comida mesmo. E eu estava indo embora, me deu uma vontade de ir ao banheiro rapidinho. Eu fui ao banheiro, no caminho encontrei a Ravena, Uhum. que é lá da Da rádio da Sucesso. Sucesso, né? Que um abraço para a Ravena. E a Ravena, ela é uma bolsonarista, eu falo que ela é a minha bolsonarista preferida, né? De fato, ela é. E ela, quando eu critico o Gayer, às vezes ela comenta nas redes sociais, né, eu defende porque os dois são muito amigos. E ontem eu tive a oportunidade de tratar um pouquinho disso com ela. Por que você critica o Gayer? Thalita, você conhece muito sobre o poder legislativo. Aquilo ali é muito caro para a sociedade. Você não pode achar que é razoável você ter
parlamentares que se transformaram em verdadeiros TikTokers, em verdadeiros YouTubers. Eu não queria criticar o Gaia, de forma alguma. Eu queria apenas que ele deixasse de ser hipócrita e um falso moralista. O Gaia, se você pedir um exame toxicológico para ele, será que ele dá negativo? Será que dá negativo? Mas eu não estou aqui para julgar as escolhas particulares que o Gaia faz. Eu estou aqui para me atentar às escolhas políticas que ele faz. Ele tem todo o direito de apoiar, por exemplo, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas eu tenho uma mãe solo, lembra que eu te falei no Sim. início? Essa mãe solo foi vítima de um acidente de trânsito uma vez. O motorista estava bêbado. E eu acordo com um vizinho. Na minha casa não tinha telefone, obviamente. A casa de um vizinho tinha. Eu acordo na madrugada com o vizinho falando o seguinte: olha, a sua mãe morreu. Eu tinha 9 anos de idade e nunca me esqueci disso. Na verdade, não era minha mãe que tinha morrido. Era a amiga dela que estava na viagem. O motorista estava bêbado. Minha mãe ela tem uma cicatriz enorme na perna desse acidente. Graças a Deus sobreviveu. Ficou presa nas ferragens. A amiga, infelizmente, faleceu. O motorista, bêbado, saiu pela porta do caminhão e não sofreu nada. A posição política que o Gayer ocupa hoje, Thalita, ele tem um relevo enorme para a população jovem. Se o Gayer se posicionasse para dizer o seguinte: olha, jovens, eu já tive a sua idade um dia, mas eu não tinha a responsabilidade que eu tenho hoje. Um dia numa festa eu bebi, um dia numa festa eu me excedi, um dia eu agi com irresponsabilidade. E essa irresponsabilidade fez com que eu provocasse um acidente que matou 3 pessoas, inclusive o meu melhor amigo. Essa irresponsabilidade fez com que eu deixasse uma pessoa tetraplégica. Só quero dar uma mensagem para vocês, porque este assunto é um peso que eu carrego. E quando você vai para a vida política, aparecem sujeitos como o Yuri que não esquecem isso. E isso é um martírio para mim. Isso é um peso que eu carrego. Mas eu quero evitar que vocês enterrem os seus amigos, ou que as mães ou pais de vocês enterrem vocês. Vamos fazer um compromisso aqui juntos. Eu estou trazendo a minha história, que me dói muito, para pedir algo muito simples. Quando você sair, se você beber, não dirija. Aqui está falando o deputado federal Gustavo Gaia, que enterrou 3 pessoas e deixou uma tetraplégica. Eu tinha apenas 19 anos. Estou fazendo um apelo social. E para isso, gente, eu estou propondo 10 medidas aqui no Parlamento Federal para melhorar a segurança do trânsito brasileiro, para evitar que outras mães enterrem os seus filhos, para evitar que outros pais chorem a perda de seus filhos. Eu só tinha 19 anos. Mas esse cara, Thalita, nunca fez isso. E uma mensagem dele sobre isso mudaria muitos destinos. Esse cara, ele enterra 3 pessoas em 2000, deixa uma tetraplégica, mas em 2015 ele é preso de novo. Ele já tinha 34 anos. E ele é preso de novo fazendo o quê? Dirigindo bêbado, fazendo manobras perigosas, a gente chama de cavalo de pau em Goiás, né? Ele bate num ponto de ônibus, quase atropela um trabalhador que estava ali. Veja bem, 5 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã, ele estava vivendo a vida. O trabalhador estava indo para as suas obrigações. E se não fosse um ponto de ônibus de concreto, talvez esse trabalhador não estaria vivo hoje. Esse cara assume um parlamento, uma posição no parlamento, com um discurso de moralidade, de defesa da família. O que ele fez para defender as famílias até hoje? O que ele fez no combate às drogas? O que ele fez hoje para que uma mãe não seja vítima de feminicídio? Qual é a política pública que ele desenvolve no trânsito para evitar que outras mães enterrem os seus filhos? Como um dia eu recebi a notícia achando que eu tinha perdido a minha para um cara embriagado. Esse cara não faz nada, a não ser fazer o quê? Criar uma fantasia, um teatro de moralidade, que não muda a vida do brasileiro e nem da brasileira.
e achar que ele é o paladino da moral. Esse cara, recentemente, olha, 2000 ele provoca um acidente. 2015 ele provoca outro acidente. Nas duas situações ele estava bêbado. Esse cara, agora, em 2024, esse cara chega, vem a pandemia, 2021, 2022. Esse cara consegue mentir na pandemia enquanto famílias estavam enterrando entes queridos e monetizar vídeos com desinformação, vídeos com desinformação para ganhar dinheiro, enquanto as pessoas estavam enterrando os seus filhos, enquanto filhos estavam enterrando os seus pais. Esse cara, apesar de tudo isso, Thalita, ele agora, recentemente, é acusado pela Polícia Federal de comprar uma entidade com o Pix dele, é alvo de uma operação onde foram apreendidos ali R$ 70.000, ninguém sabe de onde veio. Esse cara é acusado pela Polícia Federal de pagar salário numa loja que ele fez em crítica ao presidente da República, aquela loja Desfaz o L. Ele colocou o servidor da Câmara dos Deputados lá, que não recebia comissão pelas vendas, recebia salário público. Esse cara, ele chama o Lula de ladrão, mas ele foi pego com R$ 70.000 na casa do seu assessor e ninguém sabe de onde veio até hoje. Esse cara já nos custou R$ 6 milhões em menos de 4 anos, como deputado federal. Isso só de despesa relativa ao seu mandato. Esse carinha é acusado pela Polícia Federal de ter montado uma entidade em nome de crianças, inclusive de um bebê de 1 ano, que seria utilizada para o recebimento de verba pública do seu próprio gabinete. Esse cara fez um vídeo recentemente, emotivo, lançou uma vaquinha dizendo que ele era contra o fundo eleitoral e que ele não vai utilizar o fundo eleitoral. Mas esse cara foi lá na Câmara dos Deputados e votou para aumentar o fundo eleitoral em mais de 1 bilhão, já era alto. Ele foi lá e deu mais 1,6 bi para os partidos políticos. Esse carinha que é contra o fundo eleitoral, o partido dele recebe neste ano a maior parcela de fundo eleitoral. Thalita, são quase 900 milhões de reais de fundo. Eu estou falando de quase 1 bilhão de reais de fundo. E nós somos macaco velhinhos na política. É muito fácil eu falar para você assim, Thalita, eu não vou receber fundo eleitoral. Mas eu distribuo o fundo eleitoral para o meu companheiro de chapa, são 2 vagas ao Senado. Eu distribuo para os 42 candidatos a deputado estadual. Eu distribuo para os 18 deputados federais e todos eles pagam a minha conta no fim. Porque quando eu faço política, eu não faço sozinho, eu vou em um avião. Eu não vou num avião só. Eu vou com mais 10, 15 pessoas de carro, 6, 7 num avião. Eu não estou gastando dinheiro do fundo eleitoral, mas quem está pagando a conta do avião? Quem está pagando o combustível? Quem está pagando a alimentação? Quem está pagando os santinhos? Quem está pagando a propaganda? Quem está pagando a produtora? Quem está pagando os advogados, os contadores? Quem paga o marqueteiro? Ele vai pagar do bolso dele? Então, isso não tem a ver mais com a relação de ele estar diretamente ligado à extrema-direita e ao bolsonarismo. É, de fato, um discurso político com o qual você não concorda. Eu acho que a pessoa ela pode escolher o que ela quiser ser na vida. Ela só não tem o direito de, ao exercer uma, uma liturgia para o cargo que ele ocupa, de ser um hipócrita e um falso moralista. Assume, cara. Assume o erro de 2000, assume o erro de 2015, assume o erro de 2024, assume o erro na pandemia. Assuma. O cara é pai. Eu não posso ensinar os meus filhos a mentir o tempo todo, cara. Não estou dizendo para o cara ser um santo também, não, que a gente sabe que na política isso é difícil. Na vida, nossa, é difícil ser santo. Santo Jesus, né? Aqui não, aqui somos todos pecadores. Mas eu sou o procurador de um Estado. Eu sou o procurador do Poder Legislativo. Inventa outra história. Agora, o Geyer é o responsável pelas mazelas do país sozinho? Claro que não, mano. Claro que não. Mas o Geyer poderia ser responsável por muitas melhorias na sociedade. E ele não tem feito absolutamente nada. Então,
Ele escolhe o Bolsonaro. Gente, eu sou amigo do PL. A chapa do PL ia cair aqui em Goiás. Eu fui um dos primeiros a advogar e a cuidar deles. E cuidar como se fossem meus amigos. Tenho um relacionamento perfeito com a Mauri, com o Major, Mauri que hoje está no PL, com o Major Araújo, entendeu? Com o Paulo César Martins, que era também do PL. Eu sou amigo do Wilder, presidente do PL estadual em Goiás. Eu não trato essas coisas de forma pessoal, não. Agora, eu tenho o direito de criticar. Ah, por que você não critica a Assembleia Legislativa? Eu critico. Não, talvez, publicamente, como eu critico o Congresso Nacional. Sabe por quê, Thalita? Eu tenho que ter respeito e liturgia para o cargo que eu ocupo e para a função que eu exerço. Nesta gestão do presidente Bruno, nós devolvemos quase 600 milhões em economia para o Estado. Então, o parlamento, mal ou bem, ele está indo muito bem. Foi o único órgão que devolveu dinheiro para a obra pública, para a saúde, para a infraestrutura. Nós somos a única Assembleia que é selo diamante em transparência. Nós somos a única Assembleia que temos uma secretaria que é integrada por 2 auditores da Controladoria Geral da União, auditando e analisando todas as contas públicas, inclusive do Poder Legislativo. Nós não temos caso de corrupção, nós não temos desvio de dinheiro. Critica-se muito o excesso de servidores, mas está dentro do limite prudencial. É o mundo ideal que o Yuri acha que é o razoável? Não. Eu acho que algumas coisas a gente precisa mudar, e essas mudanças nós fazemos como? Com construção, Com com diálogo. diálogo, conversando com o PL e conversando com o PT. Sobre esses extremismos, hoje nós vivemos, principalmente no estado de Goiás, um caso de extremismo muito grande entre direita e esquerda. Você não pode, você tem que ter um lado ou outro. Você não pode ter o centro, né? Uma divisão dessa salada mista de pensamentos. O que o senhor acha sobre isso, tanto aqui no estado de Goiás como no Brasil? Você acha que isso é politicamente aceitável ou a gente está vivendo uma era de retrocesso? Eu falo que essa discussão, eu trago um exemplo sempre em sala de aula. 2. Eu era goleiro do Vila Nova. Joguei lá por quase 10 anos, na categoria de base. E nós somos vilanovenses, né? É, Eu tenho eu sou vilanovense. mas olha um detalhe, eu sou vilanovense, mas eu amo os meus amigos que torcem para o Goiás. Sim. Eu amo os meus amigos que torcem para o Atlético. Aqui eu quero mandar um abraço para o Sanches da Federal, que é vereador aqui em Goiânia. Eu era goleiro do Vila Nova e ele era um grande atacante no Atlético na época. Sanches é um grande amigo. Politicamente ele está no campo oposto. No campo de futebol, eu jogava no Vila e ele no Atlético. O Daniel jogava no Goiás na nossa época. O Daniel é um pouco mais velho do que eu. Tem 42, o Daniel acho que está com 44. O Daniel é 82, eu sou 84. Na época que eu jogava no Vila, Thalita, nós tínhamos o goleiro Arley, que era o nosso craque. O Arley me inspirava. Eu terminava meu treino e ficava vendo o Arley treinar. O Arley termina um belo campeonato no Vila e ele vai jogar onde? No Goiás. E ele arrebenta. Por que eu trago essa reflexão? Política. Lembra que eu gosto muito do Bruno, sou amigo, sou parceiro e sou amigo que fala a verdade, não sou amigo que puxa saco. Eu gosto do Daniel, tenho uma admiração por ele e o respeito, apesar dele estar numa posição politicamente de oposição ao Yuri. Eu não sei nem em que eu sou oposição ao Daniel, entendeu? É só porque ele está num partido, num grupo político, eu estou em outro. Mas se eu encontrar com ele na rua, eu abraço, eu beijo, eu falo que ele está bonitão, e assim sucessivamente. O Arley sai do Vila, vai para o Goiás e joga um bolão. Você acha que eu estou torcendo contra o Daniel? Que o Daniel faça um governo ruim? Você acha que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, apesar de não concordar com ele, eu torcia para que ele afundasse o Brasil? Não, eu torci para que ele encontrasse o melhor caminho para o brasileiro. Quando eu olho as pessoas, Thalita, que eu escolho, eu passo a olhar resultado, o resultado que elas podem produzir. Quando eu vou para a torcida,
e fico gritando Vila Nova, Vila Nova, Vila Nova, Goiás, 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 eu esqueço que na hora que acaba o jogo, se eu quebro o estádio com a torcida, depois do jogo, os jogadores estão em casa jogando videogame um com o outro. Estão nas festas, estão nas igrejas Estão juntos. vivendo. E é o que a gente vê na política. Você vê extremismo no Poder Legislativo de Goiás? Ó, Hoje não. o extremismo no debate de ideias, eu falo isso muito com os dois, assim, com o deputado Amaury, com a deputada Bia. Eu falo isso muito para o Amaury. Amaury, a Bia é uma parlamentar excelente. Mas você é chucro. Você é um cara do campo, com posição direta. Você não tem filtro. O Amaury é igualzinho o Yuri. Você já me viu com filtro? Não. Vem, eu falo. Só que às vezes eu consigo falar de uma forma mais dócil. O Amaury não, ele é bruto. Ele vem e ele fala. Ele não filtra as palavras. É onde ele se excede. Porque se o Amaury falar de forma dura e firme com o Mauro Rubem, o Mauro vai lá, rebate firme e forte. Nós estamos no campo masculino da discussão. E eu falo para ele, Amaury, você está no mundo azulzinho. A Bia no mundo rosa. Não que a gente deva tratar a mulher com inferioridade. Não é isso. Mas eu tenho que tratar com a maior sensibilidade. Eu tenho que ter cuidado. Porque é esse cuidado que eu tenho absoluta certeza que o Amaury exige no relacionamento da filha dele com um homem, por exemplo. É o que eu exijo dos meus filhos, por exemplo. Meus filhos, eles brigam de lutinha com o papai. Mas eles não podem brincar de lutinha com a mamãe. Então, não que a Bia seja vulnerável, que ela seja sensível, não é isso. É uma mulher brilhante. Mas eu falo assim, ó, os debates mais acirrados, cara, vai discutir com o homem. Porque a gente vive num mundo, no mundo de que a gente tem que preservar a isonomia da mulher. É porque certas palavras ferem a dignidade de uma mulher, de Ferem. fato. Assim, não adianta eu achar que eu vou ter a mesma brincadeira, por exemplo, com o meu assessor, com o meu funcionário, que eu vou ter com a minha funcionária. Não, tem uma linha ali, que é a linha da sensibilidade e da prudência. Eu acho que isso o homem não pode renunciar, mas isso é um conceito meu que aprendi em casa, com a minha mãe solo, tomando muita porrada na vida, entendeu? Então eu aprendi a ter um pouco de cuidado. Não que eu seja sempre certo no trato ou no tato, eu erro também. É, quando eu falo desse relacionamento de institucionalidade, desse relacionamento de polarização, a provocação que eu faço é que, independentemente do campo que você está ou da camisa que você veste, Thalita, a gente não pode renunciar às ideias. O Yuri tem ideias muito claras para o país. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, e olha que eu tenho um relacionamento muito bom, graças a Deus, com todos os ministros, gosto e admiro todos, sou apaixonado da ministra Carmen Lúcia, tenho um respeito e uma admiração muito grande pelo professor Gilmar Mendes, que foi meu professor. Eu respeito as pessoas. Agora, eu concordo com tudo que o ministro Gilmar faz? Claro que não. Se eu concordasse, eu não recorreria de decisões. Ele tem várias decisões do ministro Gilmar que eu recorri. Agora, eu não posso dizer que esse cara não é um cara brilhante no campo jurídico. É um cara que é aplaudido no mundo todo. E lá fora ele não é ninguém. Ele só é mais um escritor de livros. Então, mas a forma de composição do Supremo me agrada, não. E é por isso que eu apresentei, antes de mandato, uma proposta de emenda à Constituição para o senador Vanderlan. Qual é a proposta de emenda à Constituição? A maior reforma estruturante do Poder Judiciário já vista na história do Brasil. Primeira proposta, colocar 2/3 de juízes de carreira. De 11 ministros, nós teremos 8 ministros juízes de carreira. Juízes e juízas que prestaram concurso público. Segunda proposta, garantir uma composição mínima de 50% de mulheres. Ah, você está criando cota para mulher? Não, é isonomia. Porque um juiz que presta um concurso e uma juíza que presta concurso e os dois são aprovados, eles não estão em, em uma disputa de posição social, um sendo melhor ou pior do que o outro. Não, eles disputaram em condições idênticas e foram aprovados. Por que essa mulher não tem que ter a mesma posição de um homem? Quando eu trago isso, eu olho para a composição atual, de 11 ministros eu tenho apenas uma. E eu vejo várias mulheres dizendo que ela não representa elas. Aí eu falo assim, gente, quem te representa então? O Fux? O Cristiano Zanin?
o ministro André Mendonça? É preciso reconhecer o caminho que ela percorreu para ocupar o espaço que ela ocupa hoje. Não, mas é porque ela tem algumas ideias que eu não concordo. Eu pergunto assim, qual ideia você não concorda? Qual é a ideia? Qual foi o julgado que ela proferiu, por exemplo, retirando direitos da mulher brasileira? Qual foi o julgado que essa mulher produziu que te afetou tanto? E as pessoas não sabem responder. Da mesma forma que as pessoas não sabem separar, a maioria das pessoas não sabe separar competência de poderes hoje em dia, né? Entendeu? É verdade. Então, aí, Yuri, faltam 3 vagas. Uma vaga para a OAB, uma vaga para o Ministério Público Estadual e uma vaga para o Ministério Público Estadual. Essa, para mim, é uma composição ideal. Você tira de uma corte constitucional o cenário que nós estamos vivendo hoje. De 11 ministros, nós temos apenas um juiz de carreira. A minha formação como advogado, Thalita, ela é totalmente diferente da minha formação como juiz. Por mais que eu tente entender a cabeça de um julgador, eu nunca terei vivido a experiência dele. Como que eu vou julgar uma causa humana se eu nunca julguei ninguém? Como que eu vou julgar? E é por isso que a gente vê tantos conflitos hoje. A maior parte do Supremo ele é formada hoje por advogados. Advogados, em regra, têm uma visão muito garantista do direito, porque a gente defende o tempo todo. Tem até uns memes, né, que surgem, né? Ame o seu advogado, porque ele vai acreditar em você mais do que a sua própria mãe, não é? É Então, verdade. a nossa formação é diferida, ela é diferente. Então, eu não posso achar que eu vou ter a mesma competência de um julgador. Não que eu não tenha excelentes advogados na posição de juízes hoje. E um grande exemplo disso é o ministro Cristiano Zanin. Ninguém critica. Não fala fora dos autos. Decide de forma coerente. Não aceita lobby. Está lá. Ah, mas ele foi indicado pelo PT. Ué, é o critério constitucional de escolha. Mas eu tenho grandes juízes que foram indicados por outros presidentes que eu admiro. O Gilmar foi pelo Fernando Henrique, o Fux, um grande doutrinador, um grande doutrinador. Nós precisamos aperfeiçoar as instituições. Nós temos 513 deputados federais. Ontem eu brinquei, né? Eu falei assim, é, quem eles são, onde eles vivem, o que comem, o que fazem. A minha proposta é muito simples. De 513, Thalita, vamos reduzir. Vamos colocar 3 por estado só. Eu passo a ter apenas 81. Tá bom demais. Pelo nível de produção legislativa que a gente tem hoje. Ah, 3 é pouco. Então vamos colocar isonomia, então. Vamos colocar que nós teremos 4 por estado apenas. E uma garantia, tá? Cada estado irá eleger 2 homens e 2 mulheres. Proporcionalmente. Ponto. Ponto. A 27 igualdade política estados, seria uma forma de promover a igualdade política de entre os dar gêneros. É. cumprimento, de dar cumprimento ao que a Constituição Federal dispõe lá no seu artigo 5º que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, 2 vagas para homens, 2 vagas para as mulheres. E o Senado, nós temos 81 senadores. São 3 por estado. Não. Chega. Vamos lá pegar, vamos rasgar isso na Constituição. Vamos corrigir isso. Nós não temos nível de produção legislativa para isso. Nós vamos agora ter 1 por estado apenas. De 81 a 27. Yuri, isso é muito difícil. Claro que é, ué. Ninguém quer largar o seu osso. Mas alguma coisa tem que ser feita. Eu não posso achar que isso está normal. Em um país com tanta desigualdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas mudanças que eu estou propondo aqui, essas mudanças são suficientes, Thalita, para a gente ter uma economia de 70 bilhões de reais por ano. Com 70 bilhões de reais por ano, eu isento o imposto de renda de todas as professoras e professores do Brasil. Eu isento o imposto de renda de todos os policiais do Brasil. Eu isento o imposto de renda de toda
gama de trabalhadores que sustentam efetivamente este Brasil. Eu consigo garantir um salário mínimo para o gari, que trabalha de forma noturna para ganhar um salário mínimo. Eu consigo garantir um piso salarial dele de R$ 8.000 por mês. Eu consigo melhorar saneamento no Brasil. Eu consigo melhorar ruas, eu consigo instalar eh, trens, eu consigo instalar metrôs, eu consigo dar mobilidade, eu consigo colocar polos tecnológicos. Não nos falta dinheiro, Thalita. Nos falta gestão com dinheiro público. Distribuição, adequada. Eh, essa seria então, alguma das suas propostas como pré-candidato a senador, né, de mudar um pouquinho essa fazer uma reforma política. Eu falo que essa é uma parte difícil, mas é o que eu te falei, né? Eu não estou aqui para discutir ideologia. Se a bolinha vermelha ou azul é a mais bonita, eu jogo com as duas, se você permite, e jogo bem. Pode marcar o futebol lá que você vai ver, né? Mas nós temos grandes outros desafios. Nós temos os desafios, por exemplo, do que fazer com o dinheiro público. Os municípios estão órfãos de representatividade e de dinheiro, principalmente os pequenos municípios. Por que que o dinheiro não chega? Porque eles não dão votos, não têm eleitores. Nós precisamos criar critérios de entrega do recurso público de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano. As regiões mais periféricas terão uma maior visão social e um maior investimento público. Eu preciso ensinar as nossas crianças a ter inteligência artificial, a mexer com robótica, a ter uma profissão. Ter acesso à educação da mesma forma que o filho de uma pessoa com maiores condições tem. Assim, eu vi recentemente um debate que começou falando o seguinte: olha, as crianças precisam voltar a trabalhar. E aí as pessoas estavam tentando mudar, provocando essa ideia para mudar a legislação trabalhista para que crianças a partir de 14 ou 16 anos voltassem a trabalhar. Aí eu falei assim, o seguinte: eu concordo, porque eu trabalho desde os meus 9 anos de idade. Mas antes disso, eu quero ver a carteira de trabalho de cada um deputado ou senador que está propondo isso. Eu quero saber quando vocês começaram a trabalhar. E antes disso também, eu quero ver o seu filho de 14, 15 ou 16 anos trabalhando. Eu quero ver ele andando em ônibus público, lotado, lavando privada, trabalhando no campo, recolhendo fezes de gado, na capina, no sol quente. Ou você acha que o filho do rico vai trabalhar? Eu quero ver o seu filho tendo uma carga de trabalho extenuante e, após essa carga de trabalho degradante, ele ainda pegar um ônibus e ir para uma escola. Porque o filho do pobre estuda à noite, às vezes, como eu estudei. É muito fácil eu falar que eu quero que o filho do outro trabalhe. É muito fácil eu falar que eu quero que o filho do outro se lasque. Mas quando eu olho para a minha família, eu quero que a minha filha, que tem 14 anos de idade, pegue no cabo de inchado, igual eu já peguei um dia, tá? Então eu não quero De isso para forma ela. alguma. Eu não posso ser hipócrita e dizer, não, você vai fazer isso. Eu não posso ser hipócrita de falar que os meus filhos não têm uma vida melhor do que a que eu tive. E terão melhor. O que eu puder fazer para dar educação aos meus filhos, eu farei, porque foi a educação que me salvou. É a educação, Thalita, que me faz estar aqui hoje. Então, o que me incomoda muito quando eu falo sobre proposta política, eu leio muito, sabe, Thalita? Sim. Eu estava vendo ontem a forma do parlamento norueguês, a forma do parlamento suíço. Lá, deputado tem carro, não. Deputado anda de metrô. Deputado anda em transporte público. A única coisa que eu proponho, né, para cada goiano que irão nos assistir, você tem o direito de escolher qualquer coisa. Cada pessoa é livre, né, nas suas escolhas. Eu só acho que ela não tem o direito de jogar contra ela. Escolham pessoas, esqueçam essa ideologia. Ah, o PT não presta. Ah, o PL não presta. Gente, você tem jogadores bons. Lembra do exemplo do goleiro, do Arley? Você tem goleiros bons, jogadores bons em todos os times.
só que, em regra, eles são mais ocultos no processo político. Parem de escutar. Tem um doutrinador inglês que ele falava lá em 1600, ele falava o seguinte, que o problema da população é que ela escuta o que o político diz. Ela escuta. Ela escuta e ela bate palma. Ela escuta e ela bate palma. Em uma vida tecnológica, em um momento de rede social, é mais fácil ainda, né? Então, todo mundo tem acesso, em regra, a isso. Mas ele fala que o maior problema do eleitor, isso lá em 1600 ele já falava isso, não é ouvir o que o político diz, é não enxergar o que ele está fazendo. Eu posso falar o que você quer. Você quer que eu defenda o Bolsonaro? Eu vou defender para você o Bolsonaro. Você quer que eu defenda o Lula? Eu vou defender. Basta eu olhar a pesquisa. Eu olho a pesquisa e eu sinto o sentimento da sociedade. Tem gente que gosta mais da cor vermelhinha, tem gente que gosta mais da cor azulzinha. E a partir desse cenário, desse recorte social, eu defino o meu campo. É o que eu te falei lá atrás. Era mais fácil o Yuri estar caminhando com o governador Marconi Perillo ou na base do governo com o meu amigo, presidente da Assembleia, Bruno Peixoto? Era mais fácil o time azulzinho ou o time da base do governo? Era mais fácil o time da base do governo. Mas não é aquilo que hoje, primeiro, eu me sinto com espaço, eu me sinto com oportunidade, eu me sinto com oportunidade de dizer o que eu penso. Então, por isso que eu fui jogar em um time que está me dando liberdade. Em um time em que as propostas são muito parecidas com as minhas. O Cidadania, que eu tenho a honra de presidir, Thalita, você pode ter certeza de uma coisa: nós teremos, nas próximas eleições, com o resultado delas, de 6 a 7 deputados estaduais aqui em Goiás, de 41. Não passa no Cidadania nenhum projeto que aumente impostos para o empresário, que aumente impostos para o trabalhador. Mas eu vou trabalhar muito, Thalita, independentemente do resultado de eleição, para que o Estado de Goiás enxugue as suas contas. Eu não posso achar que é razoável 4 bilhões de reais em publicidade, enquanto o governador reduz RPV de servidor e de trabalhador, de 40 salários mínimos para você discutir uma justiça mais rápida para receber 10. E se você não quiser receber 10, você vai receber em precatórios. Eu não posso achar que é razoável tanta gastança com dinheiro público para festas em Goiás. E eu sou um defensor da cultura. Mas eu não acho que é razoável você não priorizar saneamento e qualidade do ensino público. Nós estamos vivendo uma saúde caótica. E eu sei o que é não ter saúde. Eu sei o que é você depender de um sistema público de saúde e não ter. As nossas necessidades, Thalita, elas são necessidades para ontem. E eu não posso analisar as necessidades de um povo de acordo com a qualidade de vida que eu tenho hoje. A minha qualidade de vida pode esperar, mas a falta de qualidade, a falta de dignidade, a falta de oportunidades para o outro, isso, Thalita, não pode esperar. Então, eu agradeço muito pelo bate-papo. Para mim é sempre importante estar aqui nu, totalmente despido de vaidade ou de controle emocional nas articulações de palavras. Aqui eu estou falando o que eu penso. Eu falo que a sociedade pode até, às vezes, não gostar muito das coisas que o Yuri eventualmente está falando. Mas a sociedade sabe como o Yuri fala, como ele pensa. E essa é, inclusive, o ponto de virtude que eu vejo no Gaia. Eu discordo de tudo que ele faz, mas eu sei o que ele faz. Eu discordo das ações dele, mas eu sei o que ele está fazendo. Porque ele também não se apresenta na telinha, no microfone, na internet, criando um controle de palavras. Ele aprendeu a olhar pesquisa, ver qual é o grupo que ele está politicamente inserido, e ele fala para essa plateia todos os dias. Pouco importa o que o resto da sociedade vai pensar. Ele tem o clubinho dele. E naquele clubinho dele, ele alimenta ele todos os dias. Agora, eu sei como ele pensa. Agora, eu sei como vários outros estão pensando neste momento. Não, Thalita, é muito fácil você ficar calado. Então, você pode criticar o Yuri pelas coisas que ele fala.
Você pode criticar o Gaia pelas coisas que o Gaia fala também. Mas nós dois falamos. E o restante? Está todo mundo mudo e jogando de acordo com a conveniência política ou da oportunidade do dia. E não é isso que me trouxe aqui, minha amiga. Olha, doutor Yuri, eu tenho certeza que nós teríamos vários outros assuntos. Eu mesmo vou terminar aqui agora com o senhor essa conversa, mas com várias dúvidas. Eu peço que o senhor volte outras vezes aqui ao nosso Será um podcast prazer. para nós conversarmos sobre política pública, enfim. Seja sempre muito bem-vindo. Queria que o senhor deixasse as considerações finais ali na câmera, deixe sua rede social para o pessoal seguir o senhor. E muito obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. Meu nome é Yuri Castro, eu sou servidor público aqui de Goiás, advogado também, servidor da direita, da esquerda e do centro. São todos os contribuintes do Estado que pagam o meu salário. E as minhas redes sociais é só uma mesmo, o Instagram. Tem ali o TikTok, mas o perfil é o mesmo, é @oyure, I-U-R-E, Castro, no Instagram e também no TikTok, tá bom? Então, tá todo mundo convidado a ir lá conhecer melhor a posição política, conhecer o doutor Yuri. Acompanhe as nossas redes sociais, @Boletim Goiás no Instagram, www.boletimgoias.com.br. Nós estamos sempre atentos ao Brasil e ao mundo para deixar você muito informado. Um beijo no coração e até a próxima.